E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, no seu horário que você vai estar assistindo essa aula, tá bom? Professor Lucas Mendonça aqui contigo, teu professor de Química, tá? Esse foi um meio que eu encontrei pra gente dar continuidade no nosso conteúdo e não parar, certo? Nós estamos passando por uma pandemia, né? Que é algo mundial e isso está nos causando muitos prejuízos, muitas interrupções, tá? Vamos pensar também no âmbito social, ficar em casa e estudar, procurar um meio de estudar, tá bom? Então, olha só. A aula de hoje vai ser uma aula sobre termoquímica. Termoquímica já é um assunto novo, tá bom? A gente vai entender nessa aula inicial quais são os conceitos básicos que você precisa compreender antes de nós entrarmos nos processos da termoquímica, tá bom? Perdão. Olha só. Primeiramente, o que a termoquímica estuda? A termoquímica ela está dentro da termodinâmica, que é uma área da fisicoquímica. Ela vai estudar as transformações de calor, as transformações de energia envolvidas em determinadas reações químicas. Há reações químicas que absorvem energia, há reações químicas que liberam energia. Tudo bem? Cada uma dessas que tem uma característica vai ter um nome diferente um do outro, certo? Beleza. Mas você sabe a diferença entre, por exemplo, temperatura e calor? O que é a temperatura? Ou o que é o calor exatamente? Olha só, o conceito de temperatura é o seguinte. Temperatura, ele vai medir o grau de agitação das moléculas. Você sabe que quando você tem moléculas no estado sólido, essas moléculas elas estão muito agregadas, muito juntas. A sua energia cinética é baixa, ela tem um pequeno movimento, muito pequeno mesmo, certo? Ela basicamente está estática ali, ok? Agora, quando você já trabalha com uma substância líquida, as suas moléculas estão levemente dispersas, elas estão levemente agitadas. Já moléculas no estado gasoso, elas estão muito agitadas. O seu grau de agitação já é muito intenso, certo? E isso é a temperatura. Ela mede o grau de agitação de determinadas moléculas de determinadas substâncias. Tudo bem? E o que é necessariamente o calor? Calor já não pode ser medido. O calor é a troca de energia existente entre dois corpos. Tudo bem? Por exemplo, tem uma lâmpada aqui na minha frente. Se eu encostar nessa lâmpada, essa lâmpada está quente. E o meu corpo... Quente não. Vamos dizer que eu estaria, neste caso, sentindo a quentura dessa lâmpada porque eu estaria absorvendo o calor dela. Viu que calor não foi algo que eu medi. Calor foi algo que eu senti, né? É a troca de calor existente entre dois... A troca de energia existente entre dois corpos é denominado de calor. Por exemplo, vamos supor que você está do lado de uma pessoa e você está com uma sensação térmica ok. Essa pessoa está com uma sensação térmica de frio, com uma sensação de frio. Tudo bem? Essa pessoa, se ela encostar em você, vocês se abraçarem, por exemplo, vai ter um determinado momento que vocês vão entrar em equilíbrio térmico. Ou seja, houve ali uma troca de energia. Esta troca de energia entre dois corpos é denominada de calor. Entendemos a diferença entre temperatura e calor? Tudo bem? Então, olha só. Alguns termos básicos eu coloquei num desenho bem legal aqui para ti, que é sistema, fronteira e vizinhança. Você pode adotar o que tem na sua casa, por exemplo. Imagina que o que há na sua casa é um sistema. Sistema é um objeto, é uma parte do universo que eu vou utilizar como objeto de estudo. Tudo bem? A parede da sua casa que dá acesso à rua, que dá acesso ao lado de fora, ela vai ser caracterizada como, olha só, a fronteira. Tudo bem? E os seus vizinhos, algo que está fora da sua casa, seria a sua vizinhança. Como esse desenho, eu coloquei aqui um becker, o que está aqui dentro é o meu sistema, é o meu objeto de estudo. A parede desse becker aqui vai ser a fronteira. E o que está fora desse becker aqui, ó, no universo, vai ser a vizinhança. Tudo bem? É muito interessante você entender essa parte, porque nós vamos analisar quais são os tipos de sistemas existentes. Você pode ter um sistema aberto, um sistema fechado e um sistema isolado. Quando nós trabalhamos com sistemas abertos, eu tenho que entender
que é um recipiente que está completamente aberto, ou seja, ali vai poder existir troca tanto de energia quanto de matéria, tudo bem? Ou seja, se houver troca de energia ali, significa dizer que vai ter o quê? Calor, já que calor é a troca de energia entre dois corpos, certo? Então, olha só, quando eu tenho um sistema fechado, há troca de energia também, porém, não há troca de matéria. Tu queres um exemplo? Tu tens uma garrafa com água cheia e ela está na geladeira. Essa garrafa, quando você retira e encosta nessa garrafa, você sente uma sensação de frio, é verdade? Porque ali está havendo troca de calor entre você e aquela garrafa. E detalhe, essa garrafa está fechada, então eu posso afirmar que essa garrafa é um sistema fechado. Mas ó, houve troca de energia. Mas a quantidade de água que tinha dentro da garrafa foi perdida? Não, ou seja, não houve então troca de matéria. Você apenas sentiu uma troca de energia com essa garrafa. Mas a água de dentro não evaporou para o lado de fora, já que ali eu tenho um sistema fechado. Tudo bem? Certo? Sistema isolado. Quando eu tenho um sistema isolado, aí já não vai ter nem troca de energia e nem troca de matéria. Certo? O que mais se assemelha aí na sua casa, que a gente tem que associar ao seu cotidiano, a um sistema isolado, é a garrafa térmica que você guarda café. Essa garrafa térmica, você encostar nela, você não deve sentir nem quente e nem frio, tudo bem? Porque ali não deve ter troca nem de matéria e nem de energia, certo? Você não deve sentir. Se você está sentindo, joga sua garrafinha fora, tá? Que ela não está com funcionamento muito bom mais, tá bom? Então, olha só, o desenho muito legal e bem didático que eu coloquei aqui para ti. Eu coloquei de laranja a energia e de roxo aqui, ó, a matéria, tá bom? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tudo é matéria, tá bom? E energia é a sensação de calor que nós podemos sentir com outros corpos, tá bom? Aqui um sistema aberto, pode observar, ó, tá aberto, ou seja, tá tendo troca de calor e energia. Sistema fechado, tá tendo troca de energia e de matéria. Sistema fechado não está tendo troca de matéria, a matéria continua retida aqui dentro, mas houve troca de energia, no caso que eu posso sentir uma sensação aqui de quente ou de frio, tudo bem? Já um sistema isolado, ele está duplamente reforçado aqui, pode ver, não há nem troca de matéria e nem de energia, certo? Tranquilo? E essa energia que eu estou tanto falando para vocês de uma reação química, ela também é denominada como entalpia. Entalpia, no caso, vai ser energia interna das moléculas de uma determinada substância, certo? Essa energia que as moléculas possuem, ela é denominada de entalpia, representada pela letra H maiúsculo. Por que eu estou falando de entalpia? Porque eu vou falar para vocês de processos de reações químicas, e existem dois tipos de processos. Um processo que ele é denominado de endotérmico e um processo que vai ser denominado de exotérmico. Alguns professores gostam de falar exotérmico. Fica a seu critério, tá bom? Então, o processo endotérmico, esse prefixo endo significa para dentro, ou seja, o calor está entrando na reação química. Ele está entrando naquele corpo. Aquele corpo ele está absorvendo energia em forma de calor. Tudo bem, gente? Ou seja, vamos lá. Todo processo endotérmico absorve energia em forma de calor. Já o prefixo exo significa para fora. O calor está saindo, está sendo liberado. Então, o processo exotérmico libera energia em forma de calor, certo? Nós temos que analisar uma reação química da seguinte forma. Eu sei que reagente forma produto. Tranquilo? Tudo bem? Se reagente forma produto, você concorda que aqui no reagente eu vou ter uma certa energia. Essa energia eu já denominei de entalpia, sim ou não? Então, olha só. Aqui, no início de uma reação química, eu vou ter a entalpia do reagente. É ele que habita o início da reação. E no final da reação, eu vou ter a entalpia do produto, certo? E qual é a diferença, a variação dessa entalpia? A variação dessa entalpia vai ser chamada de ΔH, certo? É a variação entre a entalpia final
e a entalpia inicial de uma reação química. Tudo bem? Olha esse gráfico aqui. Do reagente até chegar no produto, você vai perceber que a energia aumentou. Sim ou não? Aumentou, estava aqui embaixo. Até chegar aqui no produto, ela aumentou a energia. Se aumentou, significa dizer que ele absorveu a energia. Então, é um processo endotérmico. Olha aqui, esse outro gráfico. Do reagente até finalizar a reação aqui no produto, ele diminuiu a sua energia. Então, ele liberou energia, é um processo exotérmico. Em processos endotérmicos, a variação de entalpia vai ser um valor positivo, já que ele está absorvendo energia. No processo exotérmico, eu tenho uma variação de entalpia negativa, já que ela estará liberando energia em forma de calor, certo? Num processo aqui endotérmico, eu tenho, olha só, a entalpia do produto maior que a entalpia do reagente, o que é contrário ao processo exotérmico, que a entalpia do reagente é maior que a entalpia do nosso produto. Tranquilo? Beleza. Onde eu posso aplicar isso no meu cotidiano, Lucas? Transformações de estado físico. Eu tenho processos que vão daqui para cá, para esse sentido exotérmicos, que podem partir desse sentido para cá, para esse outro lado. Que aqui eu teria os nossos processos endotérmicos, tá? E já está anotado aqui de verde, eu coloquei uma linha de azul para você conseguir identificar e verificar de uma forma melhor, mais visível aqui, tá bom? Só faltou a direção da seta. Então, veja bem. Passagem do estado sólido para o estado líquido. Qual é o nome? Fusão. Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Vaporização, que pode ser também chamada de evaporação, ebulição e calefação. Tudo depende do tempo, tá? E da temperatura em que ela acontece, certo? Então, veja bem. Do estado sólido para o estado líquido, imagina que você tem um cubo de gelo na sua casa. Esse cubo de gelo, para que ele passe para o estado líquido, ele precisa absorver ou liberar calor? Precisa absorver. Ele precisa ficar mais quente para que ele vire água líquida. Ou seja, do estado sólido para o estado líquido, o processo de fusão, olha só, é um processo endotérmico. Tudo bem? Do processo líquido para o gasoso, a mesma situação. Tu tens um copo com água, tu queres ferver essa água precisa passar do estado líquido para o estado gasoso, ela precisa ficar mais quente. Então, ela precisa absorver energia em forma de calor, processo também endotérmico, certo? Agora, se eu quero pegar um vapor d'água e transformar em água líquida, fazer um processo de liquefação, tudo bem? Vapor não, perdão. Um gás de água e transformar em líquido, fazer uma liquefação, aí sim eu já teria que liberar energia, fazer com que esse sistema fique mais frio, resfriado, e aqui ele passe para o estado líquido. Se ele precisa liberar energia para ficar mais frio, é um processo exotérmico. Se eu quero pegar um copo com água e colocar no congelador e esperar que esse copo com água congele, esse copo com água precisa ser frio, precisa estar frio, precisa estar com temperatura baixa, ou seja, ele precisa perder calor, liberar calor, processo também exotérmico. Tranquilo? Eu tenho também a passagem que vai diretamente do estado sólido para o estado gasoso e do estado gasoso para o sólido. Ele é chamado de sublimação, que é o que acontece, por exemplo, na naftalina, tá? Ou antimorfos. Tranquilo, gente? Então, esta foi a aula de hoje, tudo bem? Então, eu quero que você anote essas informações, que essa é a nossa aula de número 1 de termoquímica, tudo bem? Desejo desde já para ti um excelente estudo. Tenta resolver alguns exercícios dessa parte inicial aqui e na próxima aula a gente dá continuidade no nosso conteúdo, tudo bem? Beijo do titio e até a próxima.